Boa tarde a todos, chamo-me Ricardo Figueira e vou ser o vosso formador nesta segunda sessão do curso do SIP Architecture. Esta será a segunda de 3 sessões que vamos realizar. Na segunda sessão vamos dar continuidade ao exemplo que iniciamos na sessão anterior, prosseguindo agora com a introdução dos elementos construtivos e com a definição dos espaços da moradia. Eu vou então voltar ao nosso exemplo da sessão anterior, a aplicação SIP Architecture, e vou agora alterar em cima o separador para arquitetura. Vamos começar inicialmente aqui com a introdução dos níveis. Pretendemos exportar os elementos construtivos depois em formato IFC, de modo a poderem ser interpretados por outras aplicações disponíveis na Store da plataforma BIM Server Center, e para isso devemos criar os níveis. Posso então clicar aqui para criar os níveis. Eu vou começar então por adicionar um primeiro nível que vou chamar de piso 0, que vai corresponder à planta 0, portanto ficará exatamente à cota 0 que já tínhamos definido também na sessão anterior. Vou agora criar o nível piso 1, que vai corresponder à cota 3 metros, e vou ativar esta opção para criar de imediato também uma vista de planta, com algumas opções já aqui definidas. E por fim, vou criar o nível cobertura, que ficará posicionado à cota 6 metros, e vou ativar também a criação da vista de planta. Vou aqui agora ordenar um pouco esta posição dos pisos, dos níveis, porque me parece mais correta e mais fácil para perceber. De qualquer das formas, não tem nenhuma implicação no desenvolvimento da introdução dos dados. Vou carregar em aceitar. E desta forma ele cria-me então as várias plantas, as várias vistas de plantas. Se eu vier, por exemplo, aqui à planta 0, 2 cliques para editar, nós podemos ver que neste caso a planta 0 não tem nenhum nível associado. Mas eu posso associar ativando aqui a opção e selecionando piso 0. Desta forma, por defeito, todos os elementos arquitetónicos que eu vá introduzir ficarão associados ao piso 0. Isto quando estiver sobre a vista planta 0. Okay? Vou também, já agora, para uniformizar, alterar a referência para piso 0. Ok. Tenho então definidos os níveis. Vamos passar agora à introdução dos elementos do tipo lajes. Eu vou começar por criar uma layer chamada lajes. Vou ativar também aqui a sua opção, isto para me permitir introduzir as lajes e agrupá-las na layer lajes. Vou agora saltar para a vista 3D e vou criar as lajes ao nível do piso 0, portanto estas lajes aqui exteriores. De referir que eu tenho uma laje exterior do passeio e depois terei, obviamente, uma laje no interior. Essas duas lajes têm diferentes constituições, portanto eu devo criar 2 elementos lajes separados e não um único contínuo. A ideia é que cada elemento laje possui uma constituição própria. Se a constituição varia, eu tenho que ter 2 elementos do tipo laje separados. Vou então, na parte superior, no friso, selecionar elementos horizontais e vou ativar esta barra flutuante de elementos horizontais que eu posso, de alguma forma, fixar aqui com este alfinete. Posso também deslocar, como viram, ou posso posicioná-la, por exemplo, ancorada aqui na parte superior, tornando-a numa barra de ferramentas. Estas são algumas das opções das barras que vamos utilizar, depois, ao gosto de cada um, podem jogar com elas. Eu vou agora, então, ativar a opção laje correspondente e desta forma vai-me ativar aqui um conjunto de painéis. Eu vou organizar, colocando um pouco ali mais à direita, o painel de opções das lajes e ativa-me também o painel do modo introdução, 2D ou 3D, que já vimos na sessão anterior, e aqui umas opções para introdução através de uma polilinha. Do lado direito, no painel das lajes, eu tenho várias opções que são semelhantes através dos vários elementos construtivos que nós vamos ver.
A referência, neste caso, refere-se ao nome do exemplar que vamos introduzir. O AS1, o AS2, o AS3. A etiqueta refere-se à tipologia do elemento que vamos introduzir. Representa o tipo de solução construtiva. Neste caso, eu vou designar como, por exemplo, PAV terra este para significar o pavimento em contacto com o terreno, em contacto com uma face exterior. Depois tenho o nível. Vai-me definir o nível onde eu estou a introduzir, que neste caso será então o piso 0. Tenho o modo de introdução, através da introdução de uma polilinha ou através da introdução por superfícies. E tenho aqui esta opção de incluir as aberturas da superfície para me permitir criar aberturas, no caso delas existirem, na superfície. Esta opção de introdução por superfície utiliza as superfícies do modelo que nós já criamos no esboço da sessão anterior. Seguidamente tenho a opção de ajuste, que me permite introduzir o elemento acima, abaixo ou ao centro da superfície que ele vai capturar. Neste caso vou dizer que quero introduzir abaixo. E depois tenho o tipo de propriedade. Tenho que escolher o tipo de laje, que neste caso será pavimento térreo, e uma espessura, que neste caso vou manter em 50 cm. Por fim, tenho a opção de representação do elemento. Neste caso, tenho várias opções já criadas através do menu Cores, aqui em cima, e a laje tem uma cor cinzenta e uma opacidade a 100% definida. Com estas opções configuradas, eu desloco agora o cursor para cima das superfícies do modelo, definidas através do esboço, e quando ele me detecta a superfície, podemos ver este ponteado aqui azul, eu dou um clique e ele imediatamente cria-me a superfície. Portanto, criou-me a minha primeira superfície. Eu vou agora alterar aqui um bocadinho a etiqueta para uma situação em que teria um pavimento em contacto com o terreno, em contacto com a parte interior, seria a referência ao AS2. E vou agora também utilizar uma introdução por pontos. Neste caso, a ideia é que eu tenho que capturar os pontos que me vão definir a polilinha. Eu vou começar aqui por este canto. Vou até este outro canto. Vou utilizar os comandos que vimos na sessão anterior para rodar o modelo. Vou capturar aqui este ponto. E, por fim, este ponto aqui. Para fechar, posso clicar com o botão direito do rato e ele cria-me a superfície. O botão direito do rato, novamente, ele termina-me a introdução do meu elemento e fecha-me o comando laje. Como vimos, introduzimos então as duas lajes, ficam-nos apenas aqui este canto por introduzir, uma vez que tínhamos aqui criado uma superfície diferente. Eu, neste caso específico, posso utilizar o comando editar geometria. Este comando permite-me ajustar algumas geometrias, em algumas situações. Tenho que capturar aqui a linha e puxar para o novo ponto e desta forma estiquei, digamos, aqui a superfície. Botão direito para terminar. Vou continuar a introduzir as lajes e vou agora passar para as lajes do piso 1. Neste caso vou utilizar uma vista planta. Neste caso podemos ver também que estas lajes têm diferentes soluções construtivas, consoante estão em contacto com o exterior na face inferior e com o interior na face superior. Há várias situações. O que acontece é que aqui no interior eu tenho contacto interior-interior. Portanto, esta linha está aqui um pouco a mais. Se eu quiser apagar esta linha, reparem que eu não posso vir simplesmente ao comando apagar e selecionar a linha. Este comando funciona exclusivamente para os elementos do separador arquitetura. Se eu quiser apagar esta linha, devo alterar aqui o separador para esboço, selecionar aqui a opção apagar e selecionar agora aqui a linha. Seleciono com o esquerdo, botão direito para aplicar o comando e eliminei. Ao eliminar a linha, elimino também a superfície. Como vimos na sessão anterior, é simples criar uma superfície. Eu vou apenas aqui do lado esquerdo alterar a opção para esboço, para introduzir esta nova superfície na layer esboço. Vou utilizar a opção quadrilátero, um clique
outro quick. Aqui não ficou perfeito. Aqui sim. Terminei a introdução desta nova superfície. Vou voltar a selecionar lajes, vou voltar a selecionar o separador arquitetura, e vou voltar a selecionar a opção de introdução de lajes. Então, neste caso, eu vou introduzir as lajes. Será uma situação, então, em que vou ter esta etiqueta, laje exterior interior, por exemplo, estará posicionado ao nível do piso 1. Vou utilizar uma introdução por superfícies, ficará abaixo da superfície detectada, será do tipo laje entre pisos e terá também uma espessura de 50 cm. Basta deslocar o cursor para aqui, ele detecta uma superfície, um clique e introduz. Vou agora introduzir uma outra laje, que será esta aqui, exterior. Vou introduzir agora uma outra, interior. E por fim, uma interior. Deste lado. Terminei aqui a introdução das lajes ao nível do piso 1. Se quisermos certificar de que temos efetivamente as lajes, pois o esboço tapa as lajes, eu posso desativar aqui a layer e vemos que sim, introduzi todas as lajes. Ou em alternativa posso também ocultar ou mostrar o esboço a partir deste ícone. Vamos continuar e vamos agora passar para a cobertura para introduzir as lajes ao nível da cobertura. Note-se aqui do lado direito como não ativei novamente o painel, ele manteve-me o nível. Vou trocar para nível cobertura. Vou designar esta laje por cobre interior e exterior. Será abaixo da superfície detectada, será do tipo cobertura e terá também uma espessura de 50 cm. Neste caso, vou introduzir não por superfície, mas vou introduzir através da opção por pontos. Desta forma, vou definir aqui os vários vértices que definem esta parte desta laje superior e para fechar, botão direito do rato. Termino. Para me certificar que introduzi, posso utilizar a função que mostrei há pouco. Vou agora continuar e vou introduzir a cobertura que estará em contacto com o exterior em ambas as faces, utilizando exatamente as mesmas configurações. Botão direito para terminar o comando. Parece estar tudo bem. Volto ao 3D para me certificar então que sim, tenho todas as lajes definidas até o momento. Vamos avançar e vamos passar agora para a introdução de elementos do tipo paredes. Vou começar por criar uma layer, que vou chamar de paredes exteriores e vou ativá-la. Vou também rodar aqui um pouco o meu modelo. No caso das paredes, eu vou querer que elas fiquem com a cor branca. Portanto, vou aqui à opção cores, na parte superior, e vou dizer que os elementos do tipo parede quero que fiquem representados com a cor branca. Ok. E aceitar. E agora vou começar por introduzir os elementos parede. Novamente aqui a opção introdução de elementos no friso, vou selecionar paredes. Como podem ver, as opções são muito semelhantes às opções de laje. Vou começar então por definir a etiqueta, parede exterior, neste caso, será posicionada ao nível da piso 0. Okay? Quero começar
piso 0. Note-se que neste caso, como estou na vista 3D, tenho que manualmente selecionar aqui o nível correspondente. O tipo de introdução, neste caso temos aqui uma opção nova, que é por pó e linha, onde eu defino, digamos, a linha que me define a parede e na parte inferior defino a altura. Neste caso vou querer introduzir estes elementos por superfície e também se aparecerem paredes, se aparecerem aberturas interiores, vou querer que ele também as considere. Vou escolher aqui a opção de ajuste, neste caso uma delas, e depois vejo se corresponde àquilo que eu pretendo fazer ou não. Quero, neste caso, que as paredes fiquem posicionadas pelo interior da superfície que eu tenho. E na parte inferior posso ver o tipo de elemento, a parede exterior, está correto, e a espessura. Neste caso, quero considerar que a parede terá 35 cm de espessura e por baixo podemos ver o muro já em cor branco e opacidade 100%. Se eu deslocar então agora o cursor para a área de trabalho, eu vejo que ele detecta a superfície, no entanto, neste caso não é a opção correta, agora sim, já está a construir a superfície para dentro. Um clique, ele cria uma superfície, eu vou agora simplesmente rodando, agora aqui tem que alterar a opção de ajuste, outro clique, e criou-me estas superfícies, estas paredes. Vou continuar e agora vou alterar aqui para piso 1 e vou criar em cima, deste lado, deste lado não está correto, vou alterar o ajuste, deste lado, e vou deixar este lado para uma introdução diferente. Vou introduzir este lado através de uma opção por pó e linha. Para isso, vou selecionar a vista piso 1, vou ativar esta opção de introduzir através de pó e linha, a altura é 3 metros, vou então agora aqui dar um clique, outro clique, botão direito para terminar, e ele criou-me mais um elemento do tipo parede exterior nesta posição. Vou continuar, vou passar para a cobertura e vou agora definir ao nível da cobertura todo o muro da platibanda superior. Para isso, vou utilizar aqui a opção do lado direito para alterar o nível para cobertura, aliás. Vou definir aqui a etiqueta para platibanda e na parte inferior vou configurar. Quero introduzir através de polilinha, quero que seja uma parede exterior, quero que neste caso tenha apenas 50 cm de altura. Vou então definir aqui o meu elemento, alterar o ajuste novamente, agora sim. Botão direito e termino. Vamos voltar para a vista 3D. Vou desativar o esboço e podemos ver que já introduzimos quase todos os elementos, com exceção desta parede aqui. Para esta parede eu vou utilizar uma introdução através desta outra opção, que é por pontos. Vou definir aqui como parede exterior, exterior. Estará posicionada também ao nível do piso 0. As opções mantêm-se. Vou então começar por definir este ponto. Aqui, reparem que não consigo detectar o outro ponto. Tenho que alterar o modo de introdução para 3D. Agora sim, um clique. Outro clique ali em cima. Outro clique ali. Botão direito. E criei esta outra parede neste local. Desta forma, terminei a introdução de todas as paredes. Podemos ver, no entanto, que os encontros da parede foram quase todos resolvidos, com a exceção deste encontro aqui. E, muito possivelmente, com a exceção do encontro igual no piso 1. Se utilizar uma destas opções de seccionamento que vimos na sessão anterior,
podemos ver que efetivamente este canto não se encontra bem definido. Para definir corretamente este canto, eu vou utilizar esta opção do menu edição chamada prolongar face. Desta forma posso deslocar o cursor e este comando funciona melhor com o modo captura em 3D. Vou deslocar de modo a detectar a superfície que quero prolongar. Um clique e vou detectar a superfície agora até onde quero prolongar. Outro clique e ele prolonga aquela superfície do encontro. Da mesma forma em cima, um clique, outro clique e já resolvi estes encontros aqui das paredes. Vou desativar o corte e tenho já o meu modelo resolvido. Até o momento tivemos a utilizar como referência de introdução o esboço. Vamos utilizar agora umas máscaras que já previamente preparei para nos servir de referência 2D para a introdução de outros elementos. Vou então ao comando máscaras e vou importar uma máscara que já tinha criado previamente. Vou utilizar as opções para me definir uma vista do piso 0 e uma outra vista para o piso 1. Como podem ver, este fecheiro de CAD tem as três representações, as três plantas, piso 0, piso 1 e cobertura. Vou então utilizar o menu transformação para ajustar esta vista unicamente para o piso 0. Seleciono a zona correspondente, utilizo o botão de definição da origem para definir o canto inferior esquerdo. Vou fazer o mesmo para o piso 1. Selecionar a zona e definir o ponto 00. Criei então as duas vistas. Vou aceitar. Estou ao nível do 3D, mas se passar para um nível de uma vista, aquilo que eu quero fazer agora é associar a vista da máscara correspondente a esta vista de planta. Para isso vou aqui ao comando máscaras e vou dizer que quando estiver a ver a vista de planta piso 0, quero ver também a máscara piso 0. E quando estiver a ver a vista piso 1, quero ver também a máscara piso 1. Ok, tenho as máscaras então configuradas. Vamos agora avançar para a introdução de elementos do tipo escadas. Como podem ver, temos aqui as escadas. E a primeira coisa a fazer será criar a abertura para as escadas. Para isso, eu vou utilizar o comando aberturas, que podemos ver no friso superior. Neste caso, eu já analisei previamente a arquitetura e já tenho pensadas também as dimensões das escadas. Neste caso, vou precisar de criar uma abertura retangular com uma dimensão de 1,20 m por 2,95 m e uma vez que não a consigo posicionar exatamente onde quero, vou posicioná-la aqui de forma aproximada neste local. Ele cria-me uma abertura. Vou criar agora uma segunda abertura para a outra parte das escadas, que terá 1,75 m por 1,20 m. Vou também colocá-la aqui de forma aproximada. Botão direito para terminar o comando. E o que eu vou fazer agora será utilizar o menu Mover Elemento para mover o meu elemento para a posição que eu pretendo. Para isso vou dar um clique e para capturar elementos da máscara vou ativar esta opção. Capturar máscara, vou deixar estar ali o extremo e desta forma, se eu deslocar para aqui, ele captura-me o ponto e para ali captura-me também o ponto. Muito bem, criei a abertura, vou baixar para a planta do piso 0 e vou introduzir agora a escada. Para isso vou ao menu Ligações, ativa-se aqui a barra com várias opções de ligação, essencialmente escadas, rampas, elevador e outro tipo de elementos. Poderia criar a minha escada por tramos e patamares, por exemplo,
mas neste caso vou definir de imediato um núcleo de escadas. Neste painel posso agora definir então as características das minhas escadas. Vou começar por definir o tipo de escadas, que neste caso podemos ver que é uma escada deste tipo, em L. Ao nível do tramo de escadas, vou definir a largura das escadas, o número de degraus, o cobertor e o espelho. Já tinha estudado previamente. Embaixo tenho o tipo de escadas in situ ou outras opções. Vou deixar estar a opção por defeito in situ. E na parte inferior tenho ainda que definir a espessura das lajes, que definimos até ao momento em 50 cm. Tenho também algumas opções de definição de cores e texturas que vou deixar estar por defeito. As opções também ao nível do patamar, 1,20 m por 1,20 m. E desta forma vou aceitar e vamos poder ver que por defeito a escada parece-me orientada para a direita. Tem a ver com estas opções que temos aqui. No entanto, se orientar para cima, podemos ver que já me está a orientar para cima e de modo a capturar o ponto das escadas. Basta-me vir aqui a este ponto, dar um clique, botão direito para terminar o comando, cancelar. Posso fechar aqui o menu e, em princípio, introduzir as escadas. Para me certificar que está bem introduzido, vou ao 3D, F4 para desativar a máscara do levantamento topográfico. E se fizer aqui um zoom, sim, podemos ver aqui as escadas. No entanto, reparem, eu não criei uma layer específica. Posso fazê-lo neste momento. Fazer mais escadas e vou agora utilizar um comando para atribuir. No entanto, é mais fácil se eu tivesse a ver as escadas deste lado, mas tenho uma parede aqui na frente. Para isso posso utilizar este comando aqui, ocultar elementos, que me permite clicar sobre um elemento e ocultá-lo temporariamente, para que possa ver outro que está por trás. E vou então agora sim utilizar o comando atribuir layer para clicar sobre objetos e atribuí-los a outras layers. Para isso vou selecionar os objetos com o botão esquerdo do rato, no primeiro tramo, no patamar, no segundo tramo, botão direito para aplicar o comando, neste caso para atribuir a layer. Posso-me certificar ativando e desativando aqui a layer. E para voltar a ocultar todos, aliás, a mostrar todos os elementos, clico aqui sobre esta opção. Desta forma criei então o meu elemento do tipo escadas. Vamos prosseguir agora para a criação dos vãos. Vou começar pela introdução dos elementos do tipo porta. Vou criar uma nova layer que vou chamar portas. Vou ativar a layer para que os elementos introduzidos sejam introduzidos sobre essa layer. E vou agora à parte superior ao comando aberturas e vou selecionar a opção porta. Neste caso vou configurar a porta, a referência que já vimos, a etiqueta, que vou designar por porta de entrada, o nível que ficará associado, neste caso será o nível piso 0, as dimensões do vão, neste caso estamos a falar de um vão com 1 metro por 2, terá um vão envidraçado, vou deixar estar a opção, o tipo de abertura será uma porta de batente e o tipo de manivela posso alterar aqui para maçaneta. Vou também alterar o tipo de ajuste, que significa o ponto daqui do alçado que eu vou utilizar como referência. Neste caso vou, por exemplo, utilizar este ponto inferior esquerdo. E na parte de baixo posso definir as cores do meu elemento. Neste caso vou optar por alterar a cor da moldura para um cinzento escuro. Vou aceitar. E desta forma vou poder posicionar o meu elemento. Reparem que se eu introduzisse a porta neste local, o programa automaticamente me iria criar uma abertura para a porta sobre o muro. No entanto, eu posso utilizar já aberturas previamente criadas, como é o caso. Dou um clique para selecionar o ponto de inserção e neste caso, como é uma porta, vou dar um outro clique para me definir a orientação da abertura. Como tenho o comando em cima ativo de mostrar a cota, vai-me aparecer este comando, neste caso qualquer valor vale, posso simplesmente carregar no Enter
Vou agora desativar esta opção em cima. Vou voltar às aberturas e vou voltar a introduzir agora uma porta com as mesmas características para efeitos deste exemplo, mas sobre o piso 1. Esta será a porta a posicionar neste local. Como podemos ver, ele não me vai detectar automaticamente, porque o modo de introdução está em 2D, vou alterar para 3D. Agora sim, detecta-me o ponto, um clique, outro clique para definir o sentido de abertura. Botão direito para terminar. Terminei assim a introdução das portas. Vamos avançar agora para a introdução de elementos do tipo janelas. Vou criar previamente a layer janelas e vou ativar. E vou agora aqui ao menu superior escolher a opção janelas. Vou escolher uma referência, janela do tipo 1. Será a janela a introduzir ao nível do resto do chão. A janela grande, que terá uma dimensão que já estudei previamente de 6,65 m por 2,5 metros de altura. Terá cerca de 5 folhas e será uma janela do tipo de correr. Vou selecionar aqui também um ponto de introdução. Posso selecionar neste caso o canto inferior direito e as restantes opções vou mantê-las por defeito. Vou aceitar e desta forma posso detectar aqui um dos pontos, um clique, outro clique para introduzir. Vou continuar, neste caso devo voltar aqui ao comando, janela, e vou agora alterar as dimensões e também a etiqueta da janela. Neste caso, a janela seguinte terá 2 metros por 2,5 metros de altura, terá 2 folhas, será também de correr, vou escolher o mesmo ponto de ajuste. Okay. Vou continuar a introdução, deste lado tenho uma outra janela mais pequena, portanto, vou continuar deste lado, largura 2 metros, altura de meio metro, 2 folhas também, o ponto de ajuste igual, janela do tipo 3 neste caso. Vou aceitar. Podemos ver neste caso que estamos a introduzir ao nível do modo 2D, vou alterar para 3D, uma vez mais, um clique, outro clique e ele introduz a janela. Vamos continuar, temos uma outra janela deste lado, será a janela do tipo 4, estará posicionada ao nível do piso 0 também. Tem uma largura de meio metro e uma altura de 2 metros. Terá não 2 folhas, vou alterar aqui o tipo de abertura para uma janela do tipo fixa. Terá, portanto, uma folha, o mesmo ponto de ajuste e em cima falta-me alterar neste caso para piso 1, uma vez que esta janela ficará já posicionada ao nível do piso 1. Um clique, outro clique. Esta janela será, no entanto, igual a esta janela do outro lado. Portanto, eu posso voltar ao comando e simplesmente alterar, neste caso, manter as mesmas opções. A referência altera automaticamente. Vou alterar aqui o ajuste. Um clique. Outro clique. Falta-me aqui então uma outra janela. Vou definir esta janela. Será do tipo 5. Terá uma largura de 2 metros e uma altura de 1,10 m. Será aqui um aviso, se for uma janela de correr preciso de no mínimo 2 folhas, ela altera-me automaticamente. Mais uma vez aqui o ponto de introdução, ok? Um clique e introduzi esta janela. Falta-me agora introduzir a janela nesta parede, no entanto vou introduzir ao nível do piso 1, da vista piso 1. Vou ativar aqui a máscara. Desta forma podemos ver que aqui à direita temos então a janela. Eu vou clicar aqui sobre as características da janela. Esta será uma janela que terá uma dimensão, portanto uma largura de 2 metros, uma altura de 2,25 m, corresponde à mesma tipologia que nós já introduzimos em baixo, que era a tipo 2.
para importarmos uma etiqueta para uma tipologia que já tínhamos previamente definido, clicamos aqui e alteramos aqui para a opção correspondente. Ele importa-nos o mesmo texto. As opções são iguais, vou apenas alterar aqui para este ponto de ajuste. Aceitar. Neste caso vou-me deslocar, reparem, ele detecta automaticamente parede, um clique, outro clique e ele introduz uma janela e cria automaticamente a abertura também. Vamos prosseguir agora e vamos passar para a introdução de paredes interiores. Vou começar aqui do lado esquerdo por definir a layer. E vou ativar. Já agora vou colocá-la também junto da outro tipo de paredes. E vou à opção de elementos verticais, paredes, vou definir uma parede interior. Vou definir-las através de uma introdução por polilinha. Vou dizer que se tratam de paredes interiores, que terão uma altura de 3 metros, neste caso, e uma espessura de 12,5 cm. Vou então introduzir a minha parede interior, desta forma, capturando elementos da máscara. Um clique com o botão esquerdo, outro com o botão esquerdo e agora para terminar, o botão direito. Esquerdo, esquerdo, direito. Introduzi então as paredes interiores. Vou agora continuar e introduzir duas portas interiores. Vou selecionar aqui do lado esquerdo elementos que serão introduzidos na layer portas, a opção aberturas, a opção portas. Vou dizer que se tratam de portas interiores, serão posicionadas ao nível do piso 1, terão uma largura de 80 cm, não terão vão envidraçado. Podemos alterar aqui o tipo de manivela para um puxador um pouco diferente e vou manter as opções seguintes. Vou agora introduzir o ponto e o sentido de abertura, aqui o ponto e o sentido de abertura. Introduzi desta forma também as portas interiores. Botão direito para sair destes comandos. Vamos agora voltar ao 3D, desativar aqui o levantamento topográfico e vamos introduzir agora guardas. Para isso vou à opção elementos verticais, guardas e neste caso vou manter estas opções, a guarda associada ao nível piso 1, vou manter todos estes dados por defeito, vou ativar aqui o entrepano para me desenhar envidraçados entre os vários montantes e vou alterar também aqui a opção de ajuste. Ao nível da introdução, vou ativar também aqui o módulo 3D e vou dar agora aqui um clique neste canto, prolongando até este e, por fim, até este. Botão direito do rato e tenho a guarda aqui terminada. Vamos então agora avançar para a introdução dos espaços. Vou criar agora uma layer chamada espaços, que vou ativar. E vamos agora alterar também para uma vista de piso zero. Os espaços vão ser importantes para depois outras aplicações de especialidade utilizarem esse espaço como um compartimento que vai servir para realizar análises térmicas ou acústicas. Então, através aqui do SIP Architecture, na parte superior vou selecionar a opção espaço e vou definir o espaço em baixo. Vou ativar também a máscara, aqui, para ser mais fácil introduzir. Agora sim, eu vou começar por definir uma referência, sala e cozinha, e uma tipologia. Neste caso vou
chamar apenas sala. Para introduzir, basta-me picar sobre os pontos que definem o contorno deste espaço, sendo que o último botão para fechar será o botão direito do rato. E cria-me então um espaço correspondente, sala e cozinha. Vou subir para o piso 1 e vou alterar também aqui o nível para piso 1 e vou começar por definir o wall. Terá também uma tipologia, uma etiqueta do tipo wall. Vou agora definir os contornos. Vou continuar agora para definir o WC. E por último o quarto. Desta forma, defini então todos os meus espaços. Podemos visualizar os espaços se aqui fizermos um filtro, desmarcando todos e ativando apenas os espaços. Como podemos ver, temos todos os elementos corretamente introduzidos. Se quisermos ver uma tabela com todos os elementos que introduzimos, podemos aceder aqui à opção Modelo BIM e desta forma podemos consultar tabelas com os vários elementos construtivos, que dão acesso a algumas propriedades e nos permitem também, por vezes, alterar propriedades de uma forma mais global. E com esta opção termino a segunda sessão do curso SIP Architecture. Na próxima sessão vamos ver como introduzimos equipamentos mobiliário e também como comunicamos com outras aplicações da plataforma BIM Server Center. Vamos passar agora à fase de perguntas e respostas sobre a sessão de hoje. Podem para isso utilizar a zona de questões do GoToWebinar e escreverem as vossas questões. Aparecem já aqui algumas questões relativamente às sessões anteriores e à próxima sessão. De referir que estas sessões vão estar disponíveis no canal da Top Informática no YouTube. Se quiserem assistir à primeira sessão ou às sessões seguintes, depois basta procurarem lá no canal que terão acesso a estas sessões. Aqui uma outra questão. Como é que podemos imprimir estes desenhos? Isso é uma questão que vamos ver na próxima sessão, que tratará da comunicação com outras aplicações e também da apresentação dos desenhos. Aqui uma outra questão sobre como aparecem as espessuras da parede exterior e inferior. A definição das espessuras neste momento foi feita de uma forma um pouco arbitrária, quer a definição das lajes, quer a definição das paredes, é feita com base em alguma ideia aproximada que nós temos sobre a constituição que irá ter. Obviamente que depois essa solução será estudada de uma forma mais pormenorizada por outros técnicos, que não o arquiteto, que é o papel que estou a assumir neste momento, e quando essa espessura for determinada, eu depois poderei vir atrás e ajustar um pouco o meu modelo.
Aqui só esclarecer algumas questões aqui sobre a utilidade da opção etiquetas. A opção etiquetas é utilizada, como referi, para identificar tipologias iguais. Quando me refiro a tipologias, refiro-me, por exemplo, a paredes. Se repararem, todas as paredes exteriores foram criadas com a tipologia par este. Significa isso que rapidamente, ao nível de outras aplicações e também ao nível deste programa, sempre que eu estiver a falar dos elementos que tenham a etiqueta, eu posso aqui mostrar no caso de uma parede qualquer, okay, que tem esta etiqueta, ele vai identificar todas as paredes exteriores. Se repararem, a etiqueta agrupa todas as paredes exteriores. Todas têm as mesmas características. Ao nível dos contactos depois com outras especialidades, sempre que eu estiver a falar de uma parede exterior que tem a etiqueta para este, será sempre uma parede que terá sempre a mesma constituição. Claro que tenho uma que é a parede 1, a outra é a parede 2, a outra a parede 3, a parede 4, a parede 5 e por aí fora, mas resume-se a que têm todas a mesma constituição. Identifica-se desta forma a constituição. Sobre uma questão sobre o alinhamento das portas e janelas, sobre alinhamento à face interior, ao centro ou à face interior. Neste exemplo, por simplificação, fui introduzindo tudo à face exterior. No entanto, temos outros comandos que nos permitem depois ajustar e colocar a abertura ao centro ou na face interior. Aqui uma pergunta um utilizador que nos pergunta se é possível utilizar o modelo BIM no MAP. Sim, este modelo de arquitetura que nós estamos a criar aqui através do CIP Architecture é possível de utilizar no CIPCAD MAP, mas atenção, como iniciador. Portanto, ele vai interpretar estas paredes, lajes, vãos, etc., para criar uma estrutura de dados diferentes no CIPCAD MAP. Portanto, o CIPCAD MAP possui ainda um fluxo de trabalho que nós designamos por mais antigo, não é um fluxo de trabalho pensado como no caso do BIM Server Center, em que cada especialidade tem o seu modelo. No caso do CIPCAD MAP, nós deveríamos depois construir lá dentro um modelo analítico, digamos, e poderíamos sim utilizar este modelo como uma referência para construir esse modelo analítico dentro do CIPCAD MAP. Perguntam-nos aqui se o programa é gratuito. Sim, como foi referido na primeira sessão, o CIP Architecture é uma aplicação gratuita. Perguntam-nos também como e quando é que vamos definir o material que estamos a utilizar nas paredes e janelas. Nós aqui estamos com uma definição um pouco mais simplificada, não estamos, como referi, a definir ainda materiais. Quando digo materiais, refiro-me à sua constituição. Estamos apenas a referir-nos a elementos que poderão ter um aspecto, e definimos esse aspecto através aqui do menu cores e do aspecto que nós queremos dar, em termos de cores e futuramente de texturas, etc. Mas, de momento, toda a definição da constituição dos materiais é dada normalmente pelos engenheiros numa fase posterior e em aplicações posteriores. Quando o arquiteto está a esboçar ainda ou a desenhar nas primeiras fases o modelo de arquitetura, não terá ainda consciência de toda a constituição da parede. Por isso não a definimos aqui de momento. Se dá para uma pergunta aqui se nos dá para colocar o peitoril da varanda. Não, de momento ainda não. Se essa opção surgir, estará ao nível da introdução dos dados da janela. Perguntam-nos se o CIP Architecture tem capacidade de trabalho colaborativo. Sim, ao nível do trabalho colaborativo com outras especialidades. O CIP Architecture é uma aplicação que permite desenvolver um modelo de arquitetura, mas unicamente por um utilizador, mas depois esse modelo de arquitetura pode ser partilhado através da nossa plataforma gratuita também, do BIM Server Center, e dessa forma entramos num processo colaborativo com outros
colegas, especialmente com a parte da engenharia, que irá utilizar aplicações de engenharia para desenvolver térmica, acústica, redes, etc., para este mesmo projeto. Outras questões, um bocadinho no mesmo sentido, se podemos aqui definir coeficientes térmicos, acústicos e de peso, não. Este é um programa puramente de arquitetura, não estamos a falar muito das partes técnicas. Essas partes técnicas vão surgir numa fase posterior, como vamos poder ver de alguma forma na próxima sessão, quando depois começarmos a fazer análises regulamentares e começarmos a definir mais tecnicamente ao nível de outras especialidades este modelo. Se é possível introduzir janelas com superfícies diferentes de circular ou retangular, sim, temos algumas possibilidades de definir outro tipo de janelas, dependendo da abertura que nós possamos fazer. Aqui outra questão sobre critérios de modulação, se a superfície deve ir até à face interior ou superior da laje. É um critério de modulação, eu aqui optei por um critério mais simples e a minha parede foi até à face superior da laje seguinte, no entanto poderíamos optar por outros critérios de modulação. Apenas temos que ter algum cuidado que as paredes e as lajes devem envolver completamente um espaço. Não podemos deixar espaços por definir, ou zonas por definir de envolvente de um compartimento, como por exemplo da sala, nesta parte inferior. Toda ela terá de ser envolvida nas 6 faces, digamos, por um elemento construtivo. Portanto, hoje temos imensas perguntas, não vou ser capaz de responder a todas elas aqui diretamente. Deixem-me tentar ver as mais interessantes. Perguntam-nos aqui uma forma de identificar as vantagens que o CIP possa ter face a outros softwares de modulação, por exemplo, um Archicad, um Revit, por exemplo. Bem, o CIP Architecture é um programa muito mais recente, estamos a falar de meses de desenvolvimento. É um programa também que pretendemos vir a evoluir dentro deste conceito, mas que continuará a ser sempre gratuito. Obviamente não tem todas as capacidades com Archicad ou com Revit possa ter, no entanto entendemos que é um programa simples, gratuito e que servirá para a grande parte das situações do dia a dia que nós podemos desenvolver. É um programa também que depois permite beneficiar de todo o ecossistema de ferramentas da plataforma BIM Server Center. A partir daqui temos muitas outras ferramentas que vão poder utilizar esta informação e reutilizar a informação que consta deste modelo para desenvolver especialidades e para desenvolver outro tipo de tarefas. Portanto, essas são algumas das vantagens que nós temos. Pergunta-nos também se o projeto de arquitetura pode ser feito de raiz, exclusivamente em CIP Architecture, com ou sem o suporte de CAD, ou se o CIP Architecture está concebido para ser uma ferramenta para articulação com as especialidades. Bem, como temos demonstrado na sessão inicial e nesta sessão, nós podemos utilizar o CIP Architecture com ferramentas de esboço que vamos desenvolvendo, portanto vamos esboçando o nosso projeto aqui diretamente no separador esboço. Tem ferramentas em tudo semelhantes ao CAD, aproxima-se se calhar muito mais daquilo pelo que o SketchUp é conhecido, digamos, aquele tipo de ferramentas de desenhar superfícies e volumes através de extrusão. Mas é uma ferramenta que permite então um esboço numa primeira fase e permite a arquitetura numa segunda fase, desenho de elementos arquitetónicos. Podemos utilizar como extra a possibilidade de importar como referência um 2D, tal como fiz nesta sessão, ou podemos desenvolver todo o projeto de raiz aqui dentro. E obviamente, como já referi, depois beneficiamos de toda esta ligação com as engenharias dentro da plataforma BIM Server Center.
Ok, penso que respondi às principais questões. Outras questões mais do pormenor depois serão respondidas por e-mail. Não sei se ainda haverá uma outra questão. Se não houver mais questões, dou por terminada esta sessão. Agradeço a vossa participação, despeço-me e uma boa tarde e continuação de bom trabalho.